Acredite, você pode. É tempo de fazer acontecer. Capítulo 9. Continue subindo. O almirante Joe Fowler fez parte na Marinha Norte-Americana durante a Primeira Guerra Mundial e a Segunda. Ele era um arquiteto naval e, durante a Segunda Guerra, foi encarregado da construção de navios da costa oeste. Entre seus notáveis feitos, ele foi o idealizador dos dois maiores porta-aviões da época, o USS Lexington e o USS Saratoga. Missão cumprida. Ele se aposentou da Marinha depois da guerra, em 1948, com 54 anos de idade. Pouco tempo depois, Walt Disney procurou por ele. Disney tinha o sonho de construir um enorme parque temático na Califórnia, e pensou que se Fowler pudesse ajudá-lo com o que havia aprendido na Marinha, ele teria alguém para gerenciar o planejamento e a construção do parque, o qual ele gostaria de chamar de Disneyland. Fowler aceitou o desafio e o trabalho. Além de encabeçar o processo de criação e de construção, ele também gerenciou as operações do parque durante anos após sua abertura em 1955. Uma década depois, Disney tinha um novo sonho: construir um parque temático similar no outro lado do país, na Flórida. Ele queria chamá-lo de Walt Disney World, e convenceu seu amigo Joe Fowler a ser o encarregado de desenhar e construir esse também. O projeto da Flórida possuía mais desafios, um dos quais era construir o parque em meio a milhares de acres de Pantanal. Naquela época, Fowler tinha 71 anos, e a maioria das pessoas estaria pegando leve. Mas ele aceitou o desafio novamente. Quando terminou, Fowler estava com 77 anos. E então, aposentou-se. Entretanto, quando ele estava com 87 anos, seu amigo Disney pediu-lhe que o ajudasse com a criação do novo Parque Epcot ao lado do Walt Disney World. Com 87 anos? Bem, tiveram mais trabalho em convencê-lo dessa vez. Ele pegou um avião até o local, e mostraram a ele sua nova missão. Ninguém havia visto algo parecido antes, e queriam que ele o construísse. Seus olhos brilharam, e ele disse sim mais uma vez. Naquela época, alguém o entrevistou e perguntou: por que razão um senhor de 87 anos assumiria um projeto tão grande como esse? A resposta dele foi: ninguém precisar morrer a não ser que queria. Ele completou o projeto Epcot com tempo de sobra, finalmente entregando seu desenho em 1993, aos 99 anos de idade. Considerando Joe Fowler, enquanto tivesse um propósito e uma missão, ele não tinha limites. Ele era famoso por dizer, em resposta às exigências de Disney: posso fazer. Quebrando as limitações de pensamento. Sem dúvidas, Joe Fowler não se afligia com o que eu chamo de limitação de pensamento. Ele era confiante, humilde e motivado, tudo ao mesmo tempo, e como resultado, conquistou grandes coisas em sua vida, mais do que muitas pessoas comuns. Para conquistar objetivos bem menores, muitos de nós, entretanto, parecem ter que quebrar muitas limitações de pensamento, principalmente se for sob as condições de Deus e para seus propósitos. Na maioria das vezes, as limitações estão na mente, no espírito e, às vezes, no corpo. A fim de cumprir a visão que Deus dá para nossas vidas, temos que romper com antigas formas de pensar e de agir. Como nos tornamos espiritualmente e fisicamente tem muito a ver com nossa mente. Montanhas são para serem escaladas. Nos Alpes suíços, há uma pequena montanha de acampamento diurno para alpinistas iniciantes. Muitas empresas vão até lá e levam seus funcionários para um passeio. Eles fazem o seguinte: começam o dia bem cedo, arrumam os equipamentos e depois escalam até a metade da montanha. Quando chegam ali, existe um local que chamam de a casa da metade do caminho. Chegam lá por volta de meio-dia. Retiram os equipamentos, fazem uma refeição quentinha e reúnem-se em frente a uma bela lareira. É um lindo lugar. A fim de cumprir a visão que Deus dá para nossas vidas, temos que romper com antigas formas de pensar e de agir. Os patrocinadores do passeio dizem que todas as vezes, sem exceção, quando a hora do almoço termina e é hora de colocar os equipamentos novamente, metade das pessoas vão embora. A metade se contenta em permanecer e não completar a jornada.
satisfazem-se em chegar apenas até o meio do caminho. Então, eles ficam na casa, e jogam jogos e cantam em volta do piano. Sentam-se perto do fogo e curtem o momento. Depois, por volta das 4 da tarde, todos ouvem um sino tocar do lado de fora. Caminham até as janelas que dão para a montanha. Então, veem seus amigos no topo dela. Os funcionários da casa dizem que a atmosfera de festa de repente se transforma numa de funeral, pois aqueles que haviam escolhido ficar percebem que seus amigos, que quiseram continuar, estavam tendo uma experiência para a vida toda, enquanto eles haviam ficado para trás, complacentes e acomodados. Naquele momento, desejam poder estar celebrando no topo da montanha também, mas já é tarde demais. Essa é uma ilustração de como nossas vidas podem ser. Muitas vezes, parece ser mais fácil acomodar-se. Por que se incomodar em continuar a ter fé de que vamos possuir a montanha e que ainda conseguiremos escalá-la? Por que não desistir apenas? Por que não voltar para o vale, onde a vida é mais fácil? É uma tarefa difícil ser um alpinista. É muito mais simples amarelar. Porém, é óbvio que nunca chegaremos ao topo se desistirmos. Aqueles que desistem. Todos nós conhecemos alguns desistentes. Eles param de tentar, tendem a ser vítimas de algo, ou de alguém, e se tornam amargos e deprimidos. É um atraso ficar perto deles, pois sempre desejam que as coisas fossem mais fáceis, não têm persistência, e querem se livrar das provas e dos treinamentos. Quando as coisas ficam um pouco difíceis, eles desistem. Quando a adversidade dá as caras, eles pulam fora. Desistentes também são aqueles que abandonam casamentos e carreiras. São aqueles que desistem de crer em Deus quando problemas inexplicáveis ocorrem. Existem 2 momentos em que ficamos mais vulneráveis a desistir. Um é quando sofremos uma grande derrota. E o outro, acredite ou não, é quando acabamos de ter uma grande vitória. O primeiro não é uma surpresa, e o segundo também não, pois, se pensarmos bem, podemos nos tornar facilmente complacentes após uma conquista. Isso acontece com organizações inteiras às vezes. Elas lançam grandes metas, e as alcançam, e depois descansam sobre os resultados. Não têm mais fome, perdem a vantagem, se esquecem de como chegaram lá, e até mesmo de Deus. Paulo não foi um desistente. Ele nunca desistiu. Mesmo quando estava na prisão, ainda escalava sua montanha. Ele não minimizava as dificuldades, mas colocava-se contra elas. Ele disse: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. A vida de Jesus enfrentou muito sofrimento e isso nunca o parou. Veja o que ele fez, especialmente quando subiu o Monte do Calvário. Ele definitivamente não era um desistente. Nós devemos imitá-lo. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Aqueles que acampam. Você já deve saber aonde quero chegar. Estamos falando sobre escalar montanhas, e romper com as limitações de pensamento, e acabamos de falar sobre os que desistem, aqueles que mal começam. Existem 2 momentos em que ficamos mais vulneráveis a desistir. Um é quando sofremos uma grande derrota. E o outro é quando acabamos de ter uma grande vitória. Agora, falaremos daqueles que acampam, aqueles que escalam por um tempo, e depois decidem contentar-se em chegar à metade do caminho. Decidem acampar e curtir a vista. Eles deixam os verdadeiros alpinistas continuarem, e parecem não se lembrar de que também eram alpinistas. Eles vão longe, mas não até o fim. Alcançam alguns aspectos de seu objetivo, e então se satisfazem. A atitude deles é bem, aqui está bom, melhor do que a maioria das pessoas. Está confortável. Acho que vou montar minha barraca, e ficar por aqui. Eles se cansam da escalada sem fim. Aqueles que acampam, participam do clube da metade do caminho. Eles não são como aqueles que desistem totalmente, mas também não chegam ao topo. Preferem se reunir com os outros, e queimar marshmallow na fogueira, enquanto relembram as aventuras de quando eram alpinistas.
Eles não desafiam uns aos outros, pois gostam de ter suas companhias, e não querem motivar ninguém a deixar o acampamento. Como um grupo, perdem a vantagem. Começam a ver o acampamento como seu endereço permanente. Ter conseguido sucesso parcial parece ser suficiente para eles. São um exemplo do ditado: o bom é inimigo do melhor. Aqueles que escalam. Deus quer que sejamos alpinistas. Assim como mostrou a montanha a Caleb, ele nos dá um sonho e deseja que o alcancemos. Para ser como aqueles que escalam, precisamos ser dedicados. Temos que suportar o desconforto e o cansaço. Podemos até chegar a um local onde poderíamos montar a barraca e acampar, mas devemos resistir à tentação. Alpinistas adotam a mentalidade de que acampamentos não são locais permanentes. Para eles, o que conquistaram até ali é um trampolim para o futuro e não um endereço final. Da mesma forma, veem suas redes como trampolins e não como algo para relaxar. A montanha que você está escalando pode parecer intransponível. Agora, durante a subida, o topo não é possível ser visto. Talvez seja uma montanha de dívidas, de problemas conjugais ou de enfermidade. Seria um bom momento para desistir ou acampar. Mas, se você é um alpinista, continue colocando um pé na frente do outro. Pegue seus mantimentos e mantenha sua meta principal em mente. Estou subindo essa montanha, porque irei conquistá-la. Irei chegar ao topo. Alpinistas são as pessoas que veem obstáculos como oportunidades. São aqueles que veem o copo meio cheio, enquanto os outros o veem meio vazio. São aqueles que sabem que uma curva na estrada não é o fim dela. São pessoas que, apesar dos infortúnios e da desvantagem, dor ou conquistas passadas, permanecem subindo até alcançarem o topo. Podem até ficar doloridos e machucados, mas suportam. Fazendo uma analogia boba, alpinistas são como a Mona Lisa, ela permanece sorrindo mesmo quando suas costas estão contra a parede. Eventualmente, você conseguirá. Mas sabia que o momento mais perigoso para um alpinista não é quando ainda está subindo? O momento mais perigoso é quando está descendo. Isso me diz que temos que manter nossa mentalidade da escalada mesmo após conquistar nossa meta. Precisamos do mesmo nível de concentração e determinação. Precisamos nos focar e não nos tornar complacentes somente porque alcançamos o que nos propusemos a fazer. Depois que a subida terminar, ainda não é tempo de acampar ou desistir. Se você é um alpinista, você ouvirá Deus durante a subida e a descida. Ele estará com você. Jesus literalmente subia montanhas e, muitas vezes, acompanhado por seus discípulos e seus seguidores. Como acompanhavam, ele ensinava-lhes muitas coisas. Os discípulos e as pessoas que subiam com Jesus aprenderam coisas que as pessoas que ficaram lá embaixo não aprenderam. O Filho de Deus compartilhou coisas com eles, porque o acompanhavam ao subir as montanhas. Existe uma diferença entre envelhecer no Senhor e crescer nele. Eles não desistiam nem se tornavam complacentes na primeira parada. Não somente faziam progresso físico na subida, mas escalavam montanhas mentais e espirituais também. Se quisermos ser como eles, devemos levantar e continuar em frente. Temos que sair do nosso vale do Egito e continuar subindo até alcançar o topo da nossa montanha. Temos que crescer no Senhor. Existe uma diferença entre envelhecer no Senhor e crescer nele. Muitas pessoas dizem: eu vou à igreja. Bem, tenho certeza de que Deus fica impressionado, mas sua vida pode não estar numa expedição de subir a montanha. Talvez você esteja apenas perdendo tempo em vez de caminhar de vitória em vitória, de glória em glória. Não envelhecemos até que nossos arrependimentos substituem nossos sonhos. Isso nunca aconteceu com Caleb. Ele nunca olhou para trás com arrependimento. Nem Paulo. Sua missão de vida era uma montanha totalmente diferente da de Caleb, e sua atitude foi a seguinte: uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. O arrependimento olha para trás. A preocupação olha em volta. A visão olha para cima. A visão vê o topo da montanha mesmo, quando as nuvens o escondem. Suportar a subida agora significa alegria depois. Romper as limitações e as barreiras agora significa vitória depois.
Deus nos ajudará a subir. Ele subirá conosco e nos dará a mão todos os dias. Ele nos ajudará a romper a limitação de pensamento e nos ajudará a escalar a montanha. Quando o Sr. Edmund Hillary chegou ao topo do Monte Everest, ele disse: "Não conquistamos a montanha, mas a nós mesmos." Revisão. Continue subindo. Deus não tem limites. Mas nós temos, ou pensamos ter. Ele nos ajudará a romper a limitação de pensamento. Todas as coisas são possíveis com Ele. Você precisa prosseguir, manter seu sonho vivo, não apenas destruindo medos, enganos, mentiras do inimigo e os maus conselhos, mas também aprendendo a ignorar a voz que diz para você ir devagar. Deus quer que você seja um alpinista, e não aquele que desiste ou acampa. O arrependimento olha para trás, a preocupação olha em volta, a visão olha para cima. A visão vê o topo da montanha mesmo, quando as nuvens o escondem. Suportar a subida agora significa alegria depois. Capítulo 10. Nunca duvide de sua visão. O que você faz quando seu mundo não se parece com sua palavra? E quando você tem uma palavra de Deus sobre sua vida, mas sua situação presente não se parece com o sonho que Deus lhe deu? O Senhor disse a Abraão: "Você tem segurança. Você tem sucesso. Você tem servos. Você tem riqueza. Você tem tudo. Mas eu quero que você deixe isso para trás." Hebreus 11:8 diz o seguinte: "Pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo." Ele sabia onde estava, mas não sabia onde estava indo. Em Gênesis 22, era o oposto. Agora ele sabia onde estava indo, mas não sabia onde estava. Aquele homem de fé estava confuso. O dilema havia quebrado seu compasso, e ele não sabia onde estava. Ele não entendia nada do que Deus estava fazendo. O que passava por sua mente era: "Deus, onde estás? Estou perdido. Estou confuso. Tudo o que sei é que ouvi uma voz que dizia: vá, mas não sei onde estou agora. Sei que o Senhor me fez uma promessa, mas meu presente não se parece, nem um pouco com o que foi revelado ao meu espírito." Ele estava a 3 dias de um lugar. Era um lugar o qual eu chamo de a 3 dias do desconhecido. Depois destas coisas. O capítulo 22 começa dizendo depois destas coisas. Depois de que coisas? Creio que Abraão pensava que as piores provas de sua fé estavam no passado. Creio que ele pensava finalmente ter chegado, pois agora tinha Isaque, sua semente prometida. Ele tinha a promessa. As provas de seu passado incluíam o trauma de ter deixado Ur dos Caldeus e tudo o que tinha. Então ele disse à sua esposa: "Sara, reúna todos. Carregue o carro. Estamos partindo." "Aonde estamos indo?" "Eu não sei. Deus acabou de dizer que estamos indo, e Ele me dirá quando chegarmos lá." Isso é um trauma. É uma caminhada de fé. Com certeza, diziam pelas suas costas. Ele é louco. Ele perdeu o juízo. E isso não foi tudo. Mais tarde, veio o trauma de se separar de Ló, seu parente. Depois, o trauma de Sodoma e Gomorra. E, para piorar, ele viu seu outro filho, Ismael, desaparecer num deserto, e se questionava por que nunca mais veria seu garoto novamente. Como se isso não fosse suficiente, sua esposa Sara foi sequestrada e levada ao harém de um rei pagão, que iria estuprá-la se tivesse oportunidade. Que trauma! Que prova! Como ele teve que confiar em Deus. Como ele teve que crer em Deus em cada etapa por que passou. Essa é a prova da sua vida, e, se você persistir, ela pode se tornar a bênção da sua vida. Às vezes, pensamos que nossas maiores provas estão no passado. Se Deus for apresentar maiores revelações de quem Ele é, e grandes dimensões de seu poder, será depois destas coisas. Quando pensamos que já passamos por tudo, vimos tudo, e lutamos contra todo demônio que o inferno poderia enviar, ela chega, a provação da nossa vida. Depois destas coisas, Deus disse a Abraão: "Deixe o lugar onde você está, e saia para uma jornada de 3 dias, e então eu lhe direi o que fazer." Ele levou seu filho, Isaque, àquele monte.
Isaque significa risada em hebraico, pois sua mãe riu da ideia de concebê-lo. Ela tinha 99 anos, quando Deus lhe disse: você terá um filho, e ela riu. Deus fez com que ela soubesse que a última risada seria por conta dela. Eu lhe darei Isaque, e você o chamará de risada. O que Deus queria dizer a Abraão era: apesar de você ter 120 anos, não relaxe. Sei que você acha que suas grandes provas estão no passado, mas não acabei com você. E você saberá disso, pois lhe darei algo poderoso no futuro. Você saberá disso, porque eu tenho que enviá-lo a uma temporada de provas, em que você se sentirá confuso e perdido, um tempo em que você estará a 3 dias do desconhecido. A 3 dias do desconhecido. Abraão, talvez você não saiba onde estou, nem o que está acontecendo. Isso é um sinal de que estou prestes a confiar a você minha maior bênção. Então dê sua última risada. Leve Isaque, risada, coloque-o num altar, e mate-o. Às vezes, quando estamos a 3 dias do desconhecido, entramos numa batalha mental. Ficamos confusos. Não sabemos onde Deus está. Não sabemos onde estamos. Não sabemos aonde estamos indo, mas isso não parece com o lugar onde deveríamos estar nesse momento da vida. Nessa fase, pensamos que deveríamos estar mais adiante, mas, ao invés disso, estamos a 3 dias do desconhecido. Todo mundo tem a provação da sua vida. As outras provações são apenas intensificadoras da fé, a fim de fortalecer nosso sistema imunológico. Então, depois vem a grande prova. Às vezes, quando estamos a 3 dias do desconhecido, entramos numa batalha mental. Mas é a grande prova da nossa vida, que nos leva à experiência da nossa vida. A Bíblia diz 3 vezes que Abraão levantou seus olhos. Ele levantou seus olhos e viu 3 homens à porta de sua tenda. Um deles era Deus, e ele lhe deu uma refeição. Então, Deus começou a fazer promessas, dizendo: como a areia das praias do mar, assim será sua descendência. Então, o primeiro nível, quando ele levantou os olhos, é o recebimento da promessa. Porém, as Escrituras dizem novamente: Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Agora, era além de apenas receber a promessa. Na verdade, começamos a pisar no destino que Deus tem para nós. Entretanto, existe outro nível ao qual chegamos em. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro. Somente chegamos a esse nível de bênção quando passamos pelos 3 dias do desconhecido. Quando passamos pela prova da nossa vida, parece que tudo se foi, que estamos perdidos, que Deus não está conosco, que de alguma forma colocamos tudo a perder, que o inimigo nos engole com autocondenação, e sentimos que estamos derrotados. A verdade é que Deus tem que trazer todos os homens e mulheres, para quem Ele tem um destino, a um lugar chamado a 3 dias do desconhecido. É onde dizemos: sei aonde estou indo, mas não entendo onde estou agora. Não tenho ideia do que está acontecendo. Isso não é o que o Senhor me mostrou. A Bíblia diz que Deus provou que é Jeová Jiré naquele lugar. Abraão não o chamou de Jeová Jiré quando chegou ao topo da montanha e viu a provisão, mas quando ainda estava no pé da montanha, no momento em que seu filho perguntou: pai, onde está o cordeiro? Abraão disse: Deus irá prover o cordeiro. Qualquer um é capaz de chamá-lo de Jeová Jiré quando chega ao topo do problema, mas quando não sabe para onde ir, o que fazer, e nem porque o exame mostrou aquele resultado, ou porque o cônjuge o deixou, é exatamente quando sabemos que estamos a 3 dias do desconhecido. Quando você não entende porque está endividado, mesmo quando sempre dá o dízimo, você está a 3 dias do desconhecido. Você nunca pensou que estaria aqui nessa fase. A essa altura da vida, você nunca sonharia em ser uma viúva e estar sozinha em sua velhice. Mas o Senhor me mandou lhe dizer que você não precisa esperar chegar ao topo da montanha para chamá-lo de Jeová Jiré. Abraão o chamou assim, quando ainda estava a 3 dias do lugar desconhecido. Se você está a 3 dias do lugar desconhecido, Deus quer que você saiba que Ele está contigo. Talvez você não saiba onde está indo, mas sabe quem está indo com você. E se Ele está contigo, não importa pelo que você está passando. Você não precisa esperar chegar ao topo da montanha para chamá-lo de Jeová Jiré. Eu estava com um casal da nossa igreja, quando o filho deles de 4 anos de idade morreu em seus braços.
Nunca esquecerei de vê-lo segurando aquele corpo tão pequeno sem vida, e chorando aos prantos. É apenas uma questão de tempo, até que enfrentemos uma árdua prova, em que nos encontramos a 3 dias do desconhecido. Não temos respostas, clichês, ou frases de efeito que possam nos salvar. Ficamos confusos, aturdidos, e nos sentimos um pouco feridos por Deus. Permita-me lhe dar um pequeno conselho pastoral. É melhor que o maior espaço do cérebro seja reservado para as coisas que você não entende. Se você tem que compreender tudo antes de confiar em Deus e servi-lo, é porque não alcançou o conceito de fé. O Senhor não nos dá explicações. Ele disse: no monte do Senhor se proverá. Você entendeu isso? Se proverá. Deus nos leva a um lugar onde vemos as coisas através dos olhos do Cordeiro. Ouvi alguém dizer que quando estivermos na vontade de Deus, tudo será bom, e nunca haverá tempestades. Que piada! Jesus disse aos discípulos, para irem ao outro lado do rio. Eles entraram no barco, foram em direção aonde ele havia ordenado, e estavam em sua perfeita vontade. De repente, chega uma grande tempestade. Tome cuidado com como você fala das pessoas. Não pressuponha que elas não estão com Deus, ou que não estão de acordo com a vontade dele. É possível estar no centro da vontade de Deus, e estar passando por uma tempestade. Elas podem estar numa tempestade perfeita, enquanto o inferno se enfurece em volta delas. Porém, preste atenção: se você passar por uma tempestade na vontade de Deus, levante os olhos. Não demorará muito até que alguém venha andando sobre as águas para resgatá-lo. Lembra-se do momento em que Abraão levantou sua faca? Deus disse: agora eu sei. Agora eu sei. Pare, Abraão. Agora eu sei. Eu tive que colocá-lo na prova da sua vida, para lhe dar a grande revelação do que o Cordeiro é. Não podemos sair de onde estamos para o lugar aonde Deus está tentando nos levar sem passar por períodos de não entendimento. Talvez você pergunte a si mesmo: onde estou? Por que isso está acontecendo? Onde está Deus quando eu estou ferido? O que está acontecendo? Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Já estive a 3 dias do desconhecido várias vezes em meu ministério. Quando eu pensava já ter visto de tudo, Deus me levava a um lugar chamado a 3 dias do desconhecido. Lembro-me de uma ocasião que se destacou dentre todas para mim. Havíamos acabado de finalizar, naquela época, o novo santuário, e havia muita pressão sobre minha esposa e eu. Éramos muito jovens quando assumimos a Free Chapel. Ela tinha 18 anos quando nos casamos, e eu tentava muito fazer com que ela se tornasse como eu achava que esposa de um pastor deveria ser. Eu não sabia que Deus tinha um plano especial para ela, e que ela poderia ser quem realmente era. Ela não tinha que ser o que eu achava que uma esposa de pastor deveria ser. Meus esforços para mudá-la causaram grandes problemas em nosso casamento naqueles primeiros anos. Eu queria que ela sentasse nos primeiros bancos da igreja, que ela fizesse coisas que ela não queria fazer. Por causa disso, começamos a desenvolver conflitos em nosso relacionamento. Logo depois, nossas primeiras 2 filhas nasceram. Lembro-me de um sábado em particular. Parecia que havíamos acabado de destruir nosso relacionamento. Naquela noite praticamente dissemos um ao outro: ainda amo você, mas já não estou apaixonado. Nós dois havíamos cultivado coisas em nossos corações. Eu pensei: sou um hipócrita. Não posso mais ir pregar. Não posso mais subir naquele púlpito. Chamamos nossos familiares e pedimos que eles viessem à nossa casa para nos ajudar com aquela situação. Pedi para que o pastor assistente pregasse no domingo, mas não lhe contei as razões porque, você sabe, quando estamos no ministério, não se pode fazer o que estou fazendo agora. Não é permitido dizer a ninguém que você não é um super-homem. Não podemos dizer que também nos magoamos. Nunca esquecerei o dia em que Patty, minha sogra, veio. Estávamos no quarto lá em cima. Cherise disse: estou voltando para casa, mãe. Vou voltar para casa. Patty disse: você não vai para minha casa. Você jurou na alegria e na tristeza. Esse é o seu lar. Esse é o seu casamento. Aquelas crianças terão um pai e uma mãe, e vocês dois irão fazer isso funcionar agora, mesmo se tivermos ficar aqui jejuando e orando até virarmos um bando de esqueletos. Vamos fazer isso dar certo? Estávamos a 3 dias do desconhecido. Fico feliz que não desistimos, que não abandonamos tudo.
Estávamos confusos, magoados e com o coração partido, mas enfrentamos. Conseguimos consertar aquela situação. Alguns anos depois destes dias, uma grande prova veio sobre nossa igreja. Como um inexperiente jovem pastor, cometi grandes erros. Meu coração estava voltado para Deus, mas às vezes sou apenas humano e tomo más decisões. Comecei a receber cartas anônimas. Eu odeio cartas anônimas até hoje. Porém, durante aquele período, eu as recebia diariamente, dizendo: você perdeu, Deus retirou a unção dele sobre você, Deus desistiu de você, seu ministério irá acabar, Deus já retirou o Espírito Santo daquele lugar. Isso continuou por quase um ano. Assisti a nossos maiores dizimistas irem embora, enquanto os demônios sussurravam em meu ouvido e eu te disse: avisei que você era um derrotado. Durante aquele tempo todo, enquanto eu escalava aquela montanha, outros dizimistas estavam subindo pelo outro lado dela em grande quantidade. Mas não sabemos disso quando estamos a 3 dias do desconhecido. Lembro-me muito bem de um dia em particular. Nunca me esquecerei enquanto eu viver. Eu estava tendo um daqueles dias. Coloquei as mãos no rosto sentado à mesa do meu escritório, desabei e comecei a chorar. Minha secretária naquela época era Susan Page. Ela tem sido como uma segunda mãe para Cherise e eu. Ela entrou na minha sala e disse: pastor. Foi tudo que saiu de sua boca. E então ela começou a orar no Espírito Santo, e colocou as mãos sobre mim orando: pastor. Eu estava a 3 dias do desconhecido. O ministério estava a 3 dias do desconhecido. Os demônios diziam: vá embora. Desista. Deus desistiu de você. Algum leitor deste livro está a 3 dias do desconhecido em seu casamento, ou em seu sonho, e parece que Deus o trouxe a um lugar de confusão, pois não entende o que está acontecendo, e tem clamado ao Senhor. É quase como, quando eu estava escrevendo este livro, ouvi em oração o autor do livro de Apocalipse dizer: havia vozes clamando debaixo do altar. Por quanto tempo, Senhor? Por quanto tempo? Ouvi aquelas vozes no meu espírito. Enquanto eu estava orando, ouvia pessoas clamando: por quanto tempo, Senhor? Vim dizer-lhe que você não está fora da vontade de Deus. Você está a 3 dias do desconhecido. Essa é a prova da sua vida, e se você persistir, ela se tornará a bênção da sua vida. Você verá o Cordeiro em toda a sua glória. Talvez você esteja passando por um divórcio. Talvez esteja passando por um período obscuro, não entende porque sua realidade não se parece com a que Deus lhe deu. Você está a 3 dias do desconhecido. Você sabe como Abraão chamou a prova da vida dele? Ele disse: eu vou à montanha para adorar. Ele transformou a pior prova de sua vida numa adoração. Todo sonho verdadeiro dado por Deus passará pelo mesmo período de confusão, assim como o sonho de Abraão. Você acordará um dia, e se encontrará a 3 dias do desconhecido. Mas, lembre-se, na sexta-feira Jesus foi crucificado. 3 dias depois, ele ressuscitou. Talvez você se sinta confuso, desencorajado e derrotado. Você está apenas a 3 dias do desconhecido. Hoje é sexta, mas o domingo está chegando. Ainda que sua promessa seja adiada, lembre-se de que a assinatura dele está no cheque. Espere. Seu dia ainda está marcado no calendário de Deus. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus trabalha nos 2 lados da linha do tempo. Ele nos prepara para aquilo, mesmo quando não sabemos o que aquilo é, e prepara aquilo para nós. Ainda que sua promessa seja adiada, lembre-se de que a assinatura dele está no cheque. Sair de onde você está para o lugar aonde quer chegar, é necessário querer passar pelo meio. Você tem perguntado ao Senhor por quanto tempo sua paixão e seu sonho estarão lá, enquanto seu lugar está aqui. Você tem se perguntado por quanto tempo o Senhor ficará lhe mostrando aonde você vai chegar, enquanto você permanece no lugar de confusão em que está. Lembre-se. Antes de ele abrir novas portas e novas oportunidades, que dão luz a novos sonhos, você passará por um lugar chamado a 3 dias do desconhecido. Quando estiver lá, não duvide da sua visão. Nunca duvide da sua visão. A razão pela qual chamei esse capítulo de Nunca duvide da sua visão, é que sei que Deus sempre irá apoiar os sonhos e visões que ele coloca nos corações das pessoas.
Nunca devemos duvidar da nossa visão, senão estaremos duvidando do nosso Deus. Não importa o quanto demorar para vermos nosso sonho se realizar. Não importa se nossa visão é grande ou pequena. Se Deus está nela, ou se foi Ele que a inspirou, Ele acompanhará até ser cumprida. E daí se eles não acreditam? E daí se eles disserem que não vai acontecer? E daí se as pessoas rirem, ou zombarem do sonho que Deus lhe deu? Zombaram de Noé quando ele começou a construir a arca em meio à aridez, mas foi ele quem riu por último. O simples fato é esse. Seu Deus é uma rocha. Ele não falhará. Nem mesmo se esquecerá de alguma etapa. Para que seu sonho se cumpra, não é preciso que as outras pessoas acreditem em você. É o seu sonho. Deus o deu a você, não a elas. Elas não têm que acreditar. Não depende delas. Não são elas que estão carregando o sonho dentro de si. Você é o transportador do sonho, e o que Deus planeja fazer, não depende da afirmação das pessoas à sua volta. Paulo disse: pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma, sempre seja Deus verdadeiro, e todo homem mentiroso, como está escrito. Paulo sabia o que estava falando, pois quando foi derrubado de seu cavalo no caminho para Damasco, as pessoas tiveram muita dificuldade de acreditar que Paulo, Saulo de Tarso, que havia perseguido a igreja sem misericórdia, tinha se tornado um cristão, muito menos que Deus tinha o plano de usá-lo. Naturalmente, elas pensaram que aquilo era uma farsa. Mas isso não importava para Paulo. Ele continuou firme em sua visão, e no Senhor que havia dado. Ele enfrentou todas as oposições tranquilamente. Ele provavelmente já as esperava. Ele é um modelo para nós, no que eu chamo de fé do ficar sozinho, o tipo de fé que segue em frente, mesmo diante da incredulidade e do antagonismo. Quando todas as vozes, à nossa volta nos dizem que não podemos cumprir o sonho que Deus nos deu, e que isso não acontecerá, Ele nos dá esse tipo de fé. Ele quer que sejamos aptos a dizer: e daí, se não acreditam? Não podem cancelar o que Deus colocou em mim. Quando temos um sonho de verdade, podem nos jogar num poço, e, ainda assim, o sonho se realizará. Lembra-se de José? Quando temos um sonho verdadeiro, podem mentir sobre nós, e difamar nosso bom nome. Podem nos acusar de crimes que não cometemos. Foi o que aconteceu, quando a mulher de Potifar acusou José de estuprá-la. Porém, mesmo se nos lançarem na prisão, nosso sonho não estará trancado. Mesmo se nos negligenciarem para uma promoção, ou nos ignorarem como se nunca tivessem ouvido falar de nós, Deus fará nosso sonho se cumprir. Então, e daí se não acreditarem? Se temos um sonho de Deus, não morreremos diante da oposição. E daí se ninguém nunca fez o que o seu sonho quer fazer? E daí se mesmo as pessoas mais qualificadas e talentosas tentaram e não conseguiram fazer o que você crê que Deus lhe ungiu para fazer? E daí se o médico nunca viu alguém se recuperar do que você tem? E daí? Deixe que Deus seja verdadeiro e todo homem seja um mentiroso. Como ter certeza? Tudo o que eu disse antes se aplica a você apenas se seu sonho está de acordo com o plano de Deus para a sua vida. Como ter certeza disso? Se o sonho não for de Deus, Ele não tem o dever de apoiá-lo. Você precisa identificar a origem do seu sonho. Nem todos os sonhos são sonhos de Deus. Muitas vezes, as pessoas dizem que têm um sonho, mas, na verdade, ele é de outra pessoa. Às vezes, os pais não agem bem a respeito disso, pois querem reviver alguma parte de suas vidas através dos filhos. Então, cobram deles o que sempre quiseram fazer. Como não conseguiram, querem que seus filhos o façam. Isso faz com que pessoas passem a vida tentando agradar a mãe ou o pai. Tentam conquistar a aprovação deles mesmo depois de adultos. Finalmente, um dia, acordam e percebem que estão tentando viver o sonho de outra pessoa, tentando suprir as expectativas de alguém. Talvez, aquele não tenha sido o sonho de Deus para os pais, e os filhos ficam ali, presos àquilo que também não é deles. Você precisa identificar a origem do seu sonho. Nem todos os sonhos são sonhos de Deus. Não importa quantos anos você tenha passado tentando buscar um sonho, se ele não for de Deus para você, não se incomode mais. Não permita que alguém coloque em seu coração um sonho que não tem a ver com você.
Outro tipo de sonho, que devemos parar de carregar, é aquele que é manchado com orgulho, inveja, raiva ou rejeição. Você está tentando provar algo para alguém? Não faça isso. Está tentando fazer algo que mostre aos seus pais que você é tão bom quanto seu irmão? Está tentando colher elogios? Está tentando provar coisas à sua irmã, ao seu primo ou ao seu ex-namorado marido? Você está tentando fazer algo para superar alguma rejeição? Peça ao Senhor que lhe ajude a ultrapassar isso. Peça a Ele para lhe dar um sonho verdadeiro vindo direto do céu, um sonho que Ele possa apoiar. Faça um inventário. Também temos que determinar o recurso do nosso sonho. Temos que fazer um inventário dos dons, talentos e recursos que Deus nos tem dado a fim de ver se eles estão de acordo com o sonho que achamos ser dele. Faça isso honestamente. Não diga que você tem os talentos que gostaria de ter. Não minta para si mesmo. Nossos recursos, dons e talentos devem indicar qual é o sonho de Deus para nossa vida. Além disso, devem nos mostrar as coisas para as quais não temos dons a fim de evitar que saiamos por aí tentando fazê-las e fracassemos. Creio que quando Deus nos dá um sonho, Ele nos supre com tudo que precisamos para cumpri-lo. Talvez Ele nos dê apenas o material bruto, deixando-nos responsáveis por transformá-lo em algo mais, como quando educamos nossa mente durante anos de escola, mas Ele já nos terá dado o básico. Não teremos que implorar, pegar emprestado, ou roubar os recursos de outra pessoa, a fim de realizar o sonho que Deus nos deu. Podemos descansar e confiar que Deus coletará seus próprios recursos no tempo oportuno e da forma correta. Não temos que fazer algo, como Sara fez quando não conseguiu cumprir o sonho de ter um filho. Ela se precipitou. Enviou seu marido para que dormisse com sua serva, Agar, pois não conseguia imaginar como Deus poderia fazê-la engravidar com aquela idade. Ela foi muito apressada em avaliar seus recursos com sua experiência limitada. Não deseje ser outra pessoa. Na verdade, insultamos nosso Criador quando fazemos isso. Ele nos fez da maneira como queria que fôssemos. Não tente colocar a máscara de alguém. Deus diz: não usarei outra pessoa. Você terá que se esforçar. Ele nos fez para um propósito, e quer que caminhemos nele. Deixe que o Senhor molde você assim, como um oleiro molda o barro. Não diga que ele errou. Não o insulte ao tentar comprar outro conjunto de dons. Apenas faça um inventário de seus recursos e passe tempo com Deus falando sobre eles. Talvez Ele lhe dê outros que estão escondidos, e que você não conhece. Deixe que Ele seja o Senhor da sua vida. Revisão. Nunca duvide da sua visão. Nunca duvide da sua visão. Se Deus a deu a você, mesmo que pareça estar longe, conte com a ajuda dele para alcançá-la. Deixe que Deus ajuste sua visão, se for necessário. Ele geralmente precisa fazer algumas mudanças dentro de nós, antes que estejamos prontos para buscar nossos sonhos. Esteja procurando sua próxima montanha. Deus quer lhe dar outra visão, que será construída sobre ela. Não fique desencorajado se outras pessoas não concordarem com sua visão. Para que ela seja válida, não é necessário que todos concordem. Descubra se seu sonho realmente vem de Deus, e então siga-o com todo o seu coração. Capítulo 11. Velho demais. Nunca. Quando você achar que já pode se aposentar, quando começar a pensar tenho 65 anos, quero ficar em casa, não se surpreenda se Deus colocar um novo manto sobre você. Veja, Deus tem um plano para sua vida no agora. Quando você achar que já viveu seus anos dourados, e tiver dito ao pessoal do curso de golfe, que eles começarão a ver seu rosto sorridente mais vezes, não fique surpreso, se uma nova carreira do reino bater a porta. Sendo velho ou não, casado ou não, aposentado ou não, você precisa saber que o seu Deus tem um propósito e uma missão para você agora. Como posso ter certeza? Porque você ainda está aqui. Isso significa que Deus tem preservado você para alguma coisa. Quando você achar que já viveu seus anos dourados, não fique surpreso, se uma nova carreira do reino bater a porta. Jacó era um homem velho, quando seu filho José foi levado ao Egito. Aquele filho que havia sido seu sonho. Agora, Jacó pensava que seu sonho estava morto.
Porém, vemos que seu espírito foi revivificado. José ainda estava vivo. Aquele velho homem teve seu sonho de volta em sua velhice. Desde que tenhamos um propósito, continuaremos vivendo. Nunca ficamos velhos demais para Deus. Moisés tinha 80 anos, quando Deus lhe deu sua tarefa. Caleb tinha 85 anos, quando Deus lhe deu sua montanha. Podemos dizer: o resto dos meus anos serão os melhores da minha vida. Davi disse: ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Ele poderia ter dito: ensina-nos a adicionar anos à nossa vida e vida aos seus anos. O caminho do justo segue cada vez mais brilhante, e não cada vez mais escuro. A vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Pai Abraão. Se existe alguém que poderia aposentar-se com conforto, seria Abraão. Ele era um homem rico, tinha 75 anos, vivia num exuberante vale, e possuía vastos rebanhos de gado e ovelhas. De acordo com alguns comentários, ele tinha pelo menos 1000 servos. No entanto, Deus veio bater à sua porta. Gênesis diz como Deus lhe disse para arrumar suas coisas, e deixar sua terra, e seus homens para iniciar uma jornada, para algum lugar. Deus não disse onde. Ele prometeu criar uma nação a partir da descendência de Abraão. Mas espere um minuto, ele e sua esposa, Sara, nunca haviam tido filhos, e agora estavam velhos demais. Tenho certeza de que Sara pensou que ele estava fora de si. Querido, o que você quer dizer com deixar nossa terra? Você trabalhou a vida toda para fazer com que ela fosse o que é hoje. Esse lugar representa o trabalho da sua vida. Você tem 75 anos, e eu 65. Você quer dizer que passaremos a viver em tendas? Para onde vamos? Como assim você não sabe? Abraão, que ainda era chamado de Abrão naquela época, disse apenas: eu não sei aonde vamos, só sei que Deus me chamou. Ele prepara nosso caminho. Temos que ir, pois devemos obedecer a Deus. O pai Abraão, que na verdade não era pai, porque ainda não havia tido filhos, e às vezes penso que talvez seja por isso que ele levou seu sobrinho Ló quando partiu, não tinha ideia da importância da sua decisão. Qual era a missão de Deus para Abraão? Nada menos do que povoar todo o Oriente Médio. A missão e o propósito para os quais ele disse sim, envolviam o estabelecimento dos judeus, o povo de Deus, em sua própria terra. Abraão se tornaria o pai de tantas gerações, que ninguém seria capaz de contá-las. Como Deus disse depois, seus descendentes seriam tão numerosos, como as estrelas do céu, e como a areia das praias do mar. O que fez ele ir? Porque um homem idoso, como Abraão, faria as malas e partiria para o deserto? O que o fez ir? Eu vejo 4 ou 5 dinâmicas em ação, e podemos aprender algumas coisas com elas, mesmo se não estivermos nem um pouco perto dos 75 anos de idade. Observei o seguinte sobre Abraão. Ele possuía o seguinte em sua vida: a habilidade de ouvir Deus, a habilidade de crer no que Deus disse, a habilidade de renunciar à segurança por causa da missão de Deus, a habilidade de permanecer focado na missão, a habilidade de completar a missão. Falamos sobre algumas dessas coisas nas primeiras partes deste livro, mas não sob essa perspectiva. Vamos ver o que podemos aprender. Ele possuía a habilidade de ouvir Deus. Lemos: o Senhor disse a Abraão, como o Senhor falou, com voz audível. Talvez não poderia ter sido uma palavra da Bíblia, como hoje em dia, porque, obviamente, não havia Bíblias naquele tempo. Não havia púlpitos. E parecia não haver nenhum profeta percorrendo o interior para o qual Deus pudesse ter dado uma palavra. Tudo o que sabemos é que Abrão teve a habilidade de ouvir o que Deus disse. Isso quer dizer que ele tinha algum tipo de relacionamento com o Senhor. Ele reconhecia a voz do Senhor, pois já havia escutado antes. Como isso se aplica a você e a mim? Como ouvimos sua voz? Mesmo com nossas Bíblias e outras pessoas ao nosso redor, que podem nos ajudar a ouvir Deus, o mesmo relacionamento básico com Ele é um pré-requisito. Nunca iremos ouvir Deus realmente, até que tenhamos desenvolvido um relacionamento com Ele. Então, reconheceremos sua voz. Quando Ele fala, mesmo sem palavras, soa como trovão em nosso espírito. Quando Deus fala, simplesmente sabemos que é Ele.
Se você disser bem, nunca aconteceu comigo, então busque um relacionamento mais profundo com ele. O cristianismo não é religião. Não tem a ver com velas, estátuas, rituais, construções e programas. Tem a ver com relacionamento, caminhar com o Senhor, como a letra do antigo hino. Ele caminha comigo, e fala comigo, e me diz que sou seu. Quando ele fala, mesmo sem palavras, soa como trovão em nosso espírito. Se você gastar tempo com a palavra, e começar a lê-la todos os dias, e se começar a orar, e falar com o Senhor, sua habilidade de ouvi-lo aumentará grandiosamente. É como funciona com as pessoas que amamos. Quanto mais tempo passarmos com elas, melhor as entenderemos. Passe tempo com Deus, torne-se seu amigo, e você reconhecerá sua voz quando ele falar contigo. Você precisa prosseguir com seu relacionamento com Deus. Paulo disse: não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Ele permanecia tentando alcançar o Senhor, tendo sido capturado pelo seu amor. Em outras palavras, Deus não nos salva e nos mostra seu poder apenas para podermos entrar no céu. Ele quer que continuemos a segui-lo aqui na terra. Ele quer que o busquemos. É como se ele tivesse saído correndo, depois que dissemos sim no altar, e tivéssemos que sair correndo também para alcançá-lo. É como quando éramos crianças e brincávamos de pique-pega. Deus veio e nos mostrou um pouco de nosso futuro propósito e missão, e depois foi embora. Ele deseja que nós o capturemos assim, como fomos capturados. Não poderemos fazer isso, se ficarmos sentados no banco da igreja sem fazer nada. Temos que levantar e clamar a Ele. Temos que desenvolver orelhas de Mickey Mouse para ouvi-lo em nosso espírito mesmo, quando não fizer sentido para as pessoas. Quando Deus diz algo, fará sentido suficiente para você. Fez sentido para Abraão. Aos 75 anos, ele disse: façam as malas. Um monte de pessoas depende de mim para receber salário, mas querem saber de uma coisa? Estamos de mudança, pois eu ouvi Deus. Que Deus? Aquelas pessoas não conheciam o Deus de Abraão ainda. Abraão pegou tudo e se mudou. Engolindo suas objeções, todos os outros foram com ele. Ele possuía a habilidade de acreditar no que Deus disse. Uma coisa é ouvir Deus. Outra coisa é acreditar no que ouvimos ele dizer. O livro de Hebreus fala sobre a habilidade de crer de Abraão. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. O livro de Hebreus também nos diz que sem fé é impossível agradar a ele. Abraão agradou a Deus com sua fé. Ele creu, pois sabia que o Senhor sempre está certo, e que a mente dele não faz as mesmas viagens que a nossa. Além disso, já sabia que não faria sentido questionar o que Deus havia dito, apesar do que sua mente, ou a mente de sua esposa, lhe estivesse dizendo. É uma boa ideia ordenar que sua mente acredite na próxima coisa que Deus lhe disser. Diga a si mesmo: começarei a crer no que escuto. Não recuarei. Não hesitarei. Recuso-me a vacilar. Não gagueje nem espere por outro sinal ou outra profecia. Apenas creia no que você ouve ele dizer. Ele possuía a habilidade de renunciar à segurança por causa da missão de Deus. Abraão estava tão seguro e confortável como um homem poderia ficar naquela época. Talvez ele estivesse mais seguro do que qualquer um de nós hoje. E, ainda assim, ele tinha a habilidade de renunciar à sua bênção presente em favor da promessa futura. Se você decidir entrar no propósito de Deus para a sua vida, um tempo de renúncia divina deverá acontecer. Virá um tempo em que você terá que sair da segurança, do lugar que você sabe que é seguro, onde você poderia continuar feliz fazendo a mesma coisa pelo resto da sua vida. Quando ele chegar, você terá que crer que realmente ouviu Deus, e que pode confiar nele para o cumprimento da promessa. Você terá que deixar seu vale em Ur, não importa quanto tempo tenha vivido lá, e partir pela fé. Poderá ter fé de que Deus sabe o que está fazendo, porque Abraão partiu pela fé e muitos outros também. Jesus fez isso primeiro, quando deixou a glória celestial para viver na terra. A missão do Pai para sua vida envolvia deixar para trás a segurança do céu, a fim de passar um tempo na terra.
Pedro avançou com fé, quando ele e os outros discípulos estavam naquele barco e Jesus veio ao encontro deles, andando sobre as águas. Outros 11 homens estavam ali, mas somente Pedro tirou vantagem da oportunidade e saiu do barco. Os outros estavam assustados demais para falar, mesmo após Jesus ter dito: não tenham medo. Sou eu. Eles estavam pensando: não, eu não vou sair desse barco. Mas Pedro disse: Senhor, se és tu, deixe-me ir até aí. Concedido. Após alguns minutos andando sobre as águas, Pedro começa a afundar. Muitas vezes, a mesma coisa acontece quando damos um passo de fé. Nem sempre é algo ruim, pois aprendemos a depender de Deus, um passo após o outro. Apesar das vezes em que afundamos, eu preferiria ficar molhado por ter andado sobre as águas, do que ficar seco por ter ficado no barco. Ele possuía a habilidade de permanecer focado na missão. Abrão poderia ter mudado de ideia. Poderia ter tido outros planos, principalmente depois que sua esposa começou a ponderar em voz alta o que aconteceria com ele se deixassem Ur e fossem para o deserto. Porém, Abrão permaneceu firme e continuou fazendo as malas. Ele não se preocupou com sua idade avançada, ou com as outras razões que poderia ter usado para justificar sua permanência no Vale de Ur. Ele não mudou de ideia quando estavam partindo, mas poderia ter feito isso. Ele teria o direito de voltar, pois ninguém o havia expulsado de sua terra. Mas Abraão não mudou de ideia, mesmo sabendo que eles não iriam ter um endereço fixo muito em breve. Dali em diante, eles já não tinham um estilo de vida fixo, eram nômades. No entanto, Abraão escolheu obedecer a Deus, e não deixou que os desafios de seu novo estilo de vida estremecessem sua decisão. Diferentes tipos de problemas surgiram várias vezes. Abraão poderia ter decidido que tudo aquilo não valeria a pena. Por que razão Deus o havia enviado para perseguir o incerto no deserto? Ele não revelou o porquê, apenas disse: vá. Ele possuía a habilidade de completar a missão. Porque ele tinha a habilidade de ouvir Deus e crer nele, e porque ele tinha a habilidade de renunciar à sua segurança e permanecer focado em sua missão, Abraão teve a mais importante habilidade, a de completar a missão. Ele nunca havia feito algo parecido antes. Demorou anos. Envolveu missões adicionais. Abraão tinha que ouvir Deus, crer nele e obedecê-lo a fim de cumprir a missão de posicionar-se para o futuro. Ele não esperou até que todas as suas perguntas fossem respondidas. Ele foi entendendo as coisas conforme elas aconteciam, uma de cada vez. Ele manteve seu foco, apesar de nem sempre fazer tudo perfeitamente. Sempre penso naquela ocasião no Egito, em que ele apresentou sua esposa, como se fosse sua irmã. A habilidade mais importante de todas é a de completar a missão. A principal coisa sobre Abraão era que ele seguiu em frente e não recuou. Acho que Deus gosta de alguém assim, alguém que corre riscos, mesmo se forem bobos às vezes. Se todas as suas perguntas tiverem que ser respondidas antes de dar um passo de fé e obedecer a Deus, você nunca fará nada. Provavelmente, é por causa disso que Jesus escolheu Pedro para pregar aquela mensagem poderosa sobre Pentecostes. Ele sabia que Pedro ousaria correr aquele risco. Pedro era aquele que havia arriscado tudo ao sair do barco, aquele que falava alto, aquele que cortava a orelha das pessoas. Creio que quando Jesus estava procurando pelo melhor candidato para pregar aquela mensagem, ele escolheu Pedro, porque sabia que ele iria em frente com tudo. Ele simplesmente sairia e começaria a pregar. Esses homens não estão bêbados, como você supõe. O que aconteceu foi o seguinte: Pedro teve a habilidade de cumprir a missão. Sua habilidade vinha de sua personalidade e de sua reação às situações. Sua habilidade de completar a missão também era resultado de sua perseverança e criatividade. Pedro não desistia e, com a ajuda de Deus, ele sempre transformava a situação mais difícil em algo novo e bom. Sacuda-se e comece a pisar. Essas duas palavras, perseverança e criatividade, lembram-me da história da mula que caiu num poço. Quando o dono da mula viu o que havia acontecido, pensou consigo mesmo: não consigo retirá-la. É impossível. Então, ele decidiu enterrá-la. Pegou uma pá e começou a jogar terra naquela pobre mula. No primeiro instante a mula ficou histérica. Ajuda-me, Deus.
Ele vai me enterrar viva? Ela teve uma ideia fantástica. Disse a si mesma: vou me sacudir e pisotear a terra que cair de mim. Logo, enquanto seu dono jogava a terra, hora após hora, a velha mula se sacudia e pisava na terra. Após muito tempo, enquanto o dono ainda jogava a terra lá dentro, a mula apareceu no topo do monte de terra, triunfante. A vida irá nos enterrar ou nos abençoar. Depende do que faremos. Perseveraremos? Quando jogar em terra onde estivermos, a transformaremos em fertilizante e continuaremos subindo. Quando a terra começar a cair sobre você, se sacuda, pise nela, e comece a subir. Preparar, apontar, fogo. Talvez você se lembre de como, quando Elias estava prestes a ser levado ao céu, Eliseu pediu uma porção dobrada do espírito do seu mestre, e a recebeu. Eliseu continuou a fazer inúmeras façanhas, e eventualmente tornou-se um homem velho. É daqui que eu quero começar a história, pois parte da missão da porção dobrada de Eliseu era declarar vida ao rei de Israel acerca de uma de suas missões, mas a resposta do rei não foi ousada o suficiente para satisfazer Eliseu. Ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então Joás, rei de Israel, foi visitá-lo e, curvado sobre ele, chorou gritando: meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. E Eliseu lhe disse: traga um arco e algumas flechas, e ele assim fez. Pegue o arco em suas mãos, disse ao rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs suas mãos sobre as mãos do rei, e lhe disse para abrir a janela que dava para o leste, e atirar. O rei o fez, então Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus, em Afeque. Em seguida Eliseu mandou o rei pegar as flechas, e golpear o chão. Ele golpeou o chão 3 vezes, e parou. O homem de Deus ficou irado com ele, e disse: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes, então iria derrotar a Síria, e a destruiria completamente. Mas agora você a derrotará somente 3 vezes. Gostaria de fazer uma observação aqui. A verdadeira vitória não acontece no campo de batalha, mas nos bastidores. A verdadeira vitória é alcançada em nossa vida particular, dentro do nosso próprio quarto. Alcançamos-na primeiramente em nosso interior, e depois vemos a evidência disso no campo de batalha. Então, Eliseu estava em seu quarto com o rei Joás, e disse a ele: pegue o arco e as flechas. Ele as pegou ali, num local privado. É como quando pegamos nossas armas de oração todos os dias em particular. O que fazemos com elas é importante. Nosso sucesso ou derrota públicos refletem o que acontece em nossa vida particular. Os dois sempre estão coordenados, o público manifesta o privado. O rei pegou suas armas, mesmo estando apenas no quarto de Eliseu, e não no campo de batalha lutando contra a Síria. Da mesma forma, Deus quer que peguemos nossas armas em nosso momento particular de oração. Ninguém estará olhando. Será somente nós e Deus. E é aí que acontece a real transação do negócio. É onde realmente pegamos nossas armas, pois não faz sentido fingir nada. Não importa se não temos muita experiência como guerreiros. Joás era um rei antigo, e estava perdendo no campo de batalha. Eliseu era um homem velho, e um profeta. Ele nunca havia sido um guerreiro. Porém, os dois poderiam obedecer a palavra do Senhor se quisessem. O rei pegou o arco e a flecha e atirou pela janela uma vez, como Eliseu havia dito. Até aí, muito bom. O diabo preferiria que ele tivesse se isolado em casa, sem esperanças e sem ajuda. Mas Joás fez o que Eliseu lhe havia dito para fazer, abriu os olhos e focou fora da janela, e então atirou a flecha. O mesmo acontece conosco, exceto que nossas flechas são nossas palavras. Nossas flechas são nossa confissão, adoração e oração. Precisamos deixá-las voar de nós. Precisamos enviar nossas palavras para a direção que queremos elas sigam. Ou seja, devemos começar a declarar vitória quando o que vemos é derrota. Devemos declarar cura quando estamos doentes. Devemos começar a declarar bênção e prosperidade quando não temos nada. Devemos declarar vida quando sentimos que estamos morrendo. Devemos marchar quando temos vontade de desistir. É assim que atiramos nossas flechas de palavras. Não deixe seu sonho morrer.
Há mais um maravilhoso detalhe na história do rei Jeoás e de Eliseu. Não tem a ver com a questão militar, que funcionou assim, como foi predito através das flechas. É sobre o próprio Eliseu, que havia perseguido seu sonho fielmente, durante toda a sua vida, e que havia separado um pouco do seu tempo para ajudar o rei. O fim de sua vida chegou logo depois que ele ajudou Jeoás. Ele já estava doente quando o ajudou, e logo depois morreu. Será que Eliseu percebeu que não havia atingido a marca da porção dobrada ainda? Se contarmos os milagres que seu mestre, Elias, havia feito e depois contarmos o número que Eliseu fez, veremos que Elias fez 7 grandes milagres antes de ser levado ao céu. Então, Eliseu vestiu seu manto e começou a fazer milagres. Ele fez 7 e continuou fazendo mais milagres. Fez 8, 9, 10, 11 e 12. Havia feito o 13º quando morreu. Ele estava em seu leito de morte, com um milagre a menos de 14, o dobro de 7. A porção dobrada havia sido a promessa de Deus para ele. Ter uma porção dobrada do Espírito feitor de milagres de Elias era o sonho de Deus para Eliseu. Podemos pensar também que talvez ele pudesse ter feito mais um milagre se não tivesse parado para ajudar Jeoás. De certa forma, Eliseu morreu ajudando alguém a alcançar seu sonho de vitória. A mesma coisa pode acontecer conosco, quando escolhemos doar do nosso déficit. Encorajamos alguém mesmo quando estamos desencorajados. Quase nos sentimos hipócritas, pois as coisas não estão indo tão bem na nossa vida. Oramos pela cura de alguém, mesmo quando estamos doentes, ou damos nossa última moeda mesmo com grande pressão financeira sobre nós. Deixe-me lhe dizer uma forma instantânea de ficar desencorajado. Entre num quarto e pense somente em si mesmo, em mais nada. Em questão de segundos você ficará desencorajado. Quando ajudamos alguém, isso nos faz bem, porque tiramos o foco de nós mesmos, Deus tem prazer em nós, e nosso desencorajamento vai embora. Uma forma instantânea de ficar desencorajado é pensar somente em si mesmo. Então, é como se Eliseu tivesse morrido tendo dado seu último milagre a alguém. As pessoas levaram o corpo dele e colocaram-no numa cova. Posso imaginá-las começando a escrever numa pedra. Ele quase alcançou sua porção dobrada. Logo depois, algumas pessoas vieram para enterrar outro corpo no mesmo cemitério. Nesse instante, tropa moabita surgiu. Tiveram que se desfazer desse corpo rapidamente, então o jogaram por cima do corpo de Eliseu em seu túmulo. Veja o que aconteceu. Então Eliseu morreu e foi sepultado. Ora, tropas moabitas costumavam entrar no país em todas as primaveras. Certa vez, enquanto alguns israelitas sepultavam um homem, viram de repente uma dessas tropas, então jogaram o corpo do homem no túmulo de Eliseu, e fugiram. Assim que o cadáver encostou nos ossos de Eliseu, o homem voltou à vida, e se levantou. Eliseu não reviveu, mas o outro morto sim. O que aquele homem que estava morto deve ter pensado quando se viu caminhando com seus próprios pés de repente? Aposto que aqueles coveiros devem ter saído correndo também. Quando aquele cadáver encostou nos ossos de Eliseu, aconteceu o 14º milagre. Porção dobrada. O diabo pode até ter achado que havia conseguido roubar a porção dobrada de Eliseu, mas não foi o que aconteceu no final. Deus foi quem riu por último. Ele foi fiel à sua palavra. Eliseu de fato recebeu porção dobrada dos 7 milagres de Elias, apesar de o último ter acontecido quando ele estava em seu túmulo. Deus foi fiel. O sonho de Eliseu não morreu com ele. Esse é o Deus a quem servimos. Sonhos ungidos. Na história de Jacó e seu sonho da escada de anjos, Jacó acordou e disse sem dúvida: "O Senhor está neste lugar, mas eu não sabia." Ele estava fugindo dos seus inimigos, e Deus o abençoou. Ele começou a ver sua vida com novos olhos, e sabia que Deus o preservaria, porque tinha um futuro para ele. Então o que ele fez? Pegou um pouco de óleo, e ungiu a pedra que estava usando como travesseiro. Seu sonho aconteceu quando sua cabeça estava sobre aquela pedra. Ele queria transformar aquele lugar de dificuldade num memorial da absoluta fidelidade de Deus. O Senhor havia falado com ele ali, e lhe havia prometido aquele pedaço de terra para a posteridade, além de prometer que sua descendência seria incontável, e que todas as famílias da terra seriam abençoadas através dela.
O sonho de Jacó era um pouco parecido com a porção dobrada de Eliseu. Na vida dos dois, Deus seria aquele que receberia a maior glória, pois sua fidelidade perduraria após suas vidas e respingaria nas vidas de seus descendentes como óleo ungido. Jacó ungiu o local de seu sonho como testemunho da absoluta fidelidade de Deus. E então passou a viver sua vida à luz daquele conhecimento. Nós podemos fazer a mesma coisa. Grande parte do cumprimento do sonho de Jacó também aconteceu depois de ele ter partido. Qual é o sonho que Deus lhe deu? Qual sonho novo ele adicionou aos antigos? O que Deus disse, que deseja fazer com você? Seja o que for, Deus é fiel ao que diz, e sua palavra é verdadeira. Ele fará com que você caminhe no propósito do seu sonho, se você disser sim a ele. Diga sim, e então faça algo para sempre lembrar aonde está indo. Acima de tudo, continue lembrando do quanto Deus é fiel. Ele mantém seu sonho vivo até sua morte, e depois dela. Nosso Deus fiel é digno de toda palavra de adoração que podemos proclamar. Revisão. Velho demais. Nunca. Porque você está aqui, pode ter certeza de que Deus tem um plano e um propósito para sua vida, seja você jovem ou velho. Abraão fez as malas, e partiu com sua esposa e seus dependentes para uma vida nômade. A única razão pela qual ele fez isso, foi devido às seguintes características importantes. Ele possuía a habilidade de ouvir Deus, a habilidade de crer no que Deus disse, a habilidade de renunciar à segurança por causa da missão de Deus, a habilidade de permanecer focado na missão, a habilidade de completar a missão. Abraão corria riscos, assim como Eliseu e Pedro. E você? Deus sempre será fiel à sua palavra. Ele é tão fiel, que continuará cumprindo sua palavra mesmo após nossa morte, como fez com Eliseu e Jacó. Capítulo 12. Guarde sua vara de medição. O nome deste livro é Acredite, Você Pode. Você consegue acreditar que você pode? Você consegue acreditar na mensagem deste livro para a sua vida? Você crê que consegue alcançar seu mais alto potencial? Você crê que todas as coisas são possíveis, para você, com seu Deus Todo-Poderoso? Após todos esses capítulos, espero que você tenha podido não só identificar o sonho de Deus para sua vida, mas que também o esteja vivendo neste minuto. Se você acha que ainda está hesitante quanto a isso, ponha seu livro de lado e comece a declarar vida sobre seu sonho. Diga: sonho, viva. Em nome de Jesus, venha cheio de vida e tire suas vestes de morte. Sonho, chamo você da escuridão. Não é seu tempo de morrer, nem dormir, pois Deus está vivo, e eu estou vivo. Eu ordeno, sonho, viva. Viva. Não podemos criar, ou escolher nosso próprio sonho, pois ele vem de Deus. Mas podemos escolher deixá-lo viver e florescer. Podemos decidir correr com ele. Podemos tomar posse do nosso destino. Não podemos escolher nossos pais. Não podemos escolher como viemos ao mundo. Mas podemos escolher ser abençoados. Podemos dizer sim ao plano de Deus para nossa vida. Fomos criados para um propósito, e Deus deseja que andemos nele. Quando nosso Criador Deus nos fez, e nos colocou no ventre da nossa mãe, Ele pegou tudo o que agora consideramos positivo sobre nós mesmos e acrescentou isso também. Colocou os dados em seu computador, por assim dizer, e apertou um botão, e daí surgiu o que chamamos de nosso chamado celestial. Dali veio o maravilhoso plano que Deus tem para a nossa vida. Ele o trancou dentro de nós, e fez duas chaves, uma para você, e uma para ele. Fomos criados para um propósito, e Deus deseja que andemos nele. Então, Ele nos colocou num ambiente que alcança os profundos lugares na nossa alma e no nosso espírito. Ao crescermos e começarmos a despertar nosso chamado, pegamos nossa chave. Como uma chave só não é suficiente, procuramos pela outra. Temos certeza de que ela está com Deus, e nos determinamos a pegá-la com Ele. Quanto mais o buscamos, mais perto chegamos, realmente chegamos, apesar de às vezes parecer um pique-esconde divino. Deus quer ser achado. Ele não vai dificultar para nós. Quando chegar o momento de nosso destino vir à tona, ele virá. A emoção da descoberta só será ultrapassada pela emoção da realização, quando tivermos terminado a corrida da vida.
A satisfação que sentimos sempre aumenta pelo fato de que tivemos que trabalhar por algo. Temos que prosseguir, sempre seguindo sua voz suave. Em qualquer caso, nunca é tarde demais. O tempo de Deus é perfeito. Ele nunca se atrasa, nem por um milésimo de segundo. Creia que Ele pode lhe revelar seu sonho, e que Ele pode acompanhar você até o fim. Creia que você pode segui-lo nesse longo caminho. Você pode. Deus sabe o que está fazendo. Coloque sua fé no lugar certo. Coloque em Deus. Ele é aquele que sabe o que está fazendo. Não coloque sua fé em outro alguém. As outras pessoas somente podem apontar o caminho para ele após colocarem sua fé nele. Talvez você olhe para sua vida agora e diga: Gentenzen, não vejo muita evidência do que você está dizendo. Estive prestando atenção, mas ainda não consigo ver. Ainda tenho os mesmos problemas. Não consigo ver a bênção. Bem, eu lhe diria o que tenho dito ao longo deste livro. Continue avançando. Você não é a exceção no reino de Deus. Não existem exceções no reino dele. Deus sabe o que está fazendo com você. Ele ama você. Talvez sua vida esteja agora no tempo dos pequenos começos. Lembra-se daquele versículo bíblico sobre não desprezar os pequenos começos? Eu li em algum lugar que, quando a empresa da Coca-Cola começou em Atlanta, vendeu 400 garrafas de Coca em seu primeiro ano. Hoje, conheço pessoas que bebem essa quantidade sozinhas em um ano. Se eu tivesse sido o presidente da Coca-Cola, talvez tivesse desistido após um começo tão fraco como aquele. Porém, eles não desistiram. Continuaram avançando e alcançando velocidade. Agora, em todo lugar do mundo aonde vou, vejo propagandas da Coca-Cola. Em 2007, foram vendidas 22,7 bilhões de unidades de Coca. Foi bom eles não terem desprezado os pequenos começos. Ainda bem que Simão Pedro não largou a bola todas as vezes que o Senhor a jogou para ele, apesar de tê-la deixado cair algumas vezes. Se ele tivesse duvidado de sua visão ou vacilado na fé, milhões de almas por gerações teriam sido afetadas. Deus sabia o que estava fazendo quando escolheu Simão Pedro, e quando o colocou diante das coisas que ele teve que ver e dizer. Pedro disse sim a Deus, e resto é história, eventos tão importantes que foram relatados para nós no Novo Testamento. Ele não abandonou sua tarefa, mesmo diante das dificuldades e de seus erros. Deus sabe o que está fazendo, em todo o tempo. Ele não cochila, nada passa despercebido por ele. Ele é fiel e sempre faz o que disse que faria. Seja no tempo de deserto, de plantio ou de colheita, o Senhor está conosco. Ele é aquele que tem a chave para o nosso coração e para o nosso futuro. Ao longo do tempo, perceberemos que nosso peso se tornou nossa paixão. Quando é a hora de alguma coisa acontecer, ele se certificará de fazê-la acontecer, mesmo que seja devagar como o degelo da primavera ou rápido, como o parto normal de um bebê no banco de trás de um táxi. Quando for o tempo, será o tempo de sua visão vir à tona e de você abraçá-la. Deus tem um plano para você, e já está em ação agora. Aquele que corre poderá ler. Vamos recordar as etapas da nossa visão, sobre as quais falamos no capítulo 1, onde eu citei essa passagem que resume muito bem como nossos sonhos e visões vindos de Deus funcionam. Então o Senhor respondeu: escreva claramente a visão em tabuinhas, para que se leia facilmente. Pois a visão aguarda um tempo designado, ela fala do fim, e não falhará. Ainda que se demore, espere-a, porque ela certamente virá, e não se atrasará, o justo viverá pela sua fidelidade. Abacuque nos mostra que a nossa visão começa com um peso em nosso espírito. Ao longo do tempo, se tornará cada vez mais clara. Daí, perceberemos que nosso peso se tornou nossa paixão, e então, em vez de carregá-lo como um peso, ele começará a nos carregar. Entretanto, isso não significa que a jornada será suave. Enfrentaremos impedimentos e obstáculos e todos os tipos de aborrecimentos. Nosso caráter será lapidado e formado durante o processo, e cresceremos na fé. Uma das formas como saberemos que temos a visão certa é vendo se ela é maior do que nós. Ela ainda estará em nosso pensamento, mesmo quando parecer que estamos vivendo a Terceira Guerra Mundial. Apenas mantenha o foco nela e no Senhor, que lhe deu sua visão. Você terá que dar cada passo pela fé.
Os passos de fé são os únicos passos que nos levam a algum lugar. Mantenha os olhos nele e no sonho que ele lhe deu, e ande nos passos da fé que teve nosso pai Abraão. Outra forma de saber que temos a visão certa é que estaremos de alguma forma conectados com o amor de Deus e com a colheita do reino. Talvez seja algo que pareça pequeno. Nem todo mundo pode ser chamado para pregar em estádios lotados. Talvez sua tarefa esteja nos bastidores. Pode parecer bastante ordinária, mas se tiver o selo de aprovação de Deus, será especial. Por último, mas não menos importante, é uma boa ideia seguir o conselho de Abacuque: escreva sua visão. Então, quando a vida ficar agitada, você não perderá direção. Quando se deparar com uma bifurcação no caminho, saberá para onde ir. E, quando precisar se firmar na paciência e na perseverança, terá alguma referência. Abacuque sabia do que estava falando. Ele teve uma experiência em primeira mão. Graças a Deus que ele escreveu esse conselho que pode ser lido até hoje. Nosso Deus não nos deixará abatidos, pois isso iria contra o seu caráter. Acredite, você pode porque ele pode. Você pode depender dele. Guarde sua vara de medição. Seja qual for a etapa do processo em que você esteja, não coloque limites no que Deus pode fazer. Ele é infinito, assim como as possibilidades que ele dá às pessoas. O problema é que temos uma forte tendência de colocar limites nele, principalmente quando se trata dos nossos sonhos e visões. Pensamos que somos a autoridade final de nossa vida, e sabemos o que é melhor e o que é realístico. Acredite, você pode porque ele pode. Você pode depender dele. Tenha cuidado para não acabar ficando contra Deus apenas, porque você acha que sabe o que está fazendo. O próprio Deus não quer que fiquemos nos medindo ou medindo as circunstâncias da nossa realidade. Como eu sei disso? Está escrito na Bíblia o que ele pensa sobre medição. Olhei em seguida, e vi um homem segurando uma corda de medir. Então o anjo que falava comigo retirou-se, e outro anjo foi ao seu encontro. Veja essa cena em sua mente. Havia um jovem que pegou uma corda de medir, porque ele iria tentar medir o que Deus estava fazendo na cidade de Jerusalém. Deus ficou incomodado com aquilo a ponto de enviar um anjo do céu para impedi-lo. O anjo disse ao homem: Filho, que você está fazendo? E o homem respondeu: queria medir a largura e a altura de Jerusalém, para ver o que Deus estava fazendo na terra. Então, o anjo lhe disse: guarde sua vara de medição, filho, pois tudo com o que Deus está envolvido é imensurável. Deus não queria que ninguém colocasse limites no que ele poderia fazer ou faria. Ele sabia que quando as pessoas começassem a medir a cidade, definiriam suas fronteiras e colocariam Deus numa caixa. Suas medidas definiriam o que achavam que Deus seria capaz de fazer. No contexto de um livro sobre descobrir e seguir a visão de Deus para sua vida, essa ideia de linhas de medida tem muita aplicação, pois ao invés de acreditar que podemos cumprir o que Deus nos deu para fazer, colocamos limites em tudo. Na teoria, podemos crer que Deus pode fazer o impossível, mas na prática colocamos barreiras. Deus diz: eu usarei você, e nossa primeira resposta é: mas sou da pior parte da cidade. Não tenho escolaridade. Meu pai abandonou minha família quando eu era criança. Tenho tantas deficiências. Você não acha que nossa resposta deveria ser parecida com a de Maria? O anjo lhe disse que ela ficaria grávida apesar de ser virgem, e que ela daria luz ao Filho de Deus. Ela ficou assustada, mas não falou nenhuma frase de objeção. Sua resposta foi: como acontecerá isso se sou virgem? Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Sem mais, nem se. Ela não colocou limites em seu Deus ilimitado. A vara de medição dos fariseus. É como se tivéssemos um espírito de fariseu em nós. Digo isso porque, na época de Jesus, os fariseus eram os medidores profissionais. Deus talvez lhe tenha dito: ungi seu filho para me servir de uma forma especial, mas você imediatamente pega sua vara de medição e começa a medir seu filho e faz marcações. Elas não são feitas em centímetros, mas dizem coisas tais como distúrbio de aprendizagem, sem perfil universitário e sem interesse em Deus. Então, você mede seu filho e acha que ele não é capaz, em sua estimação. Como resultado, a palavra de Deus é jogada fora sem nenhuma consideração.
O espírito fariseu gosta de passear pelas igrejas. Gosta de pegar a régua e sair por aí medindo as pessoas e dizendo que bela roupa. Mas você usava drogas, não usava? Você não tem um passado conturbado? Ouvi dizer que você é divorciado. Não espero muito de você. Sei que você já fez esse tipo de coisa, pois eu mesmo já fiz. Todos nós já fizemos, e já fomos vítimas disso também, às vezes inclusive em nome da humildade. Quando o anjo disse a Gideão, o Senhor está com você, poderoso guerreiro, Gideão estava com sua vara de medição pronta, para ser usada naquela declaração. A resposta dele foi praticamente espontânea. Sou o menor da minha família. E daí? Por que isso é relevante? Quando Deus nos chama para fazer algo, e principalmente quando envia seu anjo emissário especial, não acho que ele precisa consultar nossa família primeiro. Não importava nem um pouco o status da família de Gideão. Já que o anjo foi até ele para fazer aquela declaração, era o momento de Gideão dizer: tudo bem, então. Mostre-me o que devo fazer. O único conceito de medida do qual precisamos é o da infinita habilidade e capacidade de Deus. O chamado do Senhor substituirá todas as outras coisas em sua vida. Ele é imensurável, assim como tudo o que faz. Suprimento ilimitado. Talvez você tenha olhado suas contas recentemente. Talvez tenha olhado novamente na noite passada. E depois olhou para o seu contra-cheque e viu que não é suficiente para pagá-las. Pegou sua vara de medição e disse, assim como os discípulos disseram antes de o Senhor multiplicar os 5 pães e os 2 peixes, para alimentar mais de 5.000 pessoas. Mas o que é isto para tanta gente? Um dos discípulos ainda disse 200 denários, não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Sua versão é a seguinte: o que é esse pagamento tão pequeno diante de tantas contas? Mesmo se eu tivesse 2 empregos não seria suficiente. O único conceito de medida do qual precisamos é o da infinita habilidade e capacidade de Deus. Isso é uma mentalidade de vara de medição. Contra nossa limitada versão das possibilidades, temos Deus. Ele tem a mentalidade máxima. Precisamos parar de aplicar nossa mentalidade mínima ao nosso Deus máximo. Precisamos parar de medir nossa capacidade de ganho a partir do que ganhamos no ano passado, ou do que alcançamos na área profissional. Isso apenas coloca uma tampa no que Deus pode fazer. Ele é um Deus de aumento, de abundância. Se confiarmos a Ele tudo o que temos, e começarmos a obedecê-lo quando nos diz o que fazer, começaremos a ver o aumento. Livre-se de sua vara de medição. Venda ou algo parecido. Tire-a da sua casa. Não meça a si mesmo em relação a um milagre. Não se deixe influenciar pelas pessoas à sua volta que dizem Deus pode ser poderoso bastante para fazer qualquer coisa, mas não acho que ele esteja fazendo algo hoje em dia. Ele costumava curar, libertar, prover sobrenaturalmente, chamar pessoas. Mas não se anime, é meio ultrapassado pensar que ele ainda fará essas coisas atualmente. Não impeça que o milagre aconteça em sua vida. Não seja como os israelitas que deveriam ter mais conhecimento, porque já haviam vivido muitos milagres, mas, ao invés, disseram: poderá Deus preparar uma mesa no deserto? É claro que eles não tinham nenhuma comida à vista. No deserto não havia restaurantes nem lanchonetes. Não havia lojas de conveniência. E eles estavam genuinamente preocupados com a possibilidade de morrerem de fome. Porém, isso não deveria ter feito com que concluíssem que Deus era limitado para ajudá-los. O Senhor podia, e proveu para eles. Ele foi maior do que a fome e a sede do povo, e ainda o é hoje. Ou, se trouxermos isso para o tempo de Jesus, vejamos como viviam as pessoas em Nazaré, a cidade natal de Jesus. Os evangelhos nos dizem que, quando Jesus chegou à sua cidade, não pôde fazer progresso contra as varas de medição de seus conterrâneos. Chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados, e perguntavam: de onde vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria, e não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas?
e ficavam escandalizados por causa dele. Mas Jesus lhes disse: só em sua própria terra, e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E não realizou muitos milagres ali, por causa da incredulidade deles. O povo daquela cidade olhou apenas para a evidência. Seus filhos não haviam brincado com Jesus quando eram crianças? Ele não era o filho de Maria, aquela que ficou grávida antes de casar? Além de ser ilegítimo, ele fazia refeições com pecadores e bêbados. Uma multidão de pessoas imundas seguia-o, inclusive algumas prostitutas. Obviamente, ele era apenas um nazareno normal, exceto por ser um pouco peculiar. Então, aquele povo perdeu os milagres de que precisava, sem ao menos tentar. O que Jesus fez? Ele simplesmente foi para a próxima cidade, e para a próxima. Em todos os outros lugares aos quais ele foi, curou muitos. Sem dúvidas, a pouca fé que ele encontrou em Nazaré tinha a ver com o nível de milagres lá. As varas de medição das pessoas cortavam sua fé a ponto de não deixá-la grande o suficiente para Jesus operar. Muito mais do que tornozelos. Podemos encontrar outra vara de medição no livro de Ezequiel. No 25º ano do exílio, no início do ano, no 10º dia do mês, no 14º ano depois da queda da cidade, naquele exato dia a mão do Senhor esteve sobre mim e ele me levou para lá. Em visões de Deus ele me levou a Israel, e me pôs num monte muito alto, em cujo lado sul estavam alguns prédios que tinham a aparência de uma cidade. Ele me levou para lá, e eu vi um homem que parecia de bronze. Ele estava de pé junto à entrada, com uma corda de linho e uma vara de medir na mão. O homem, ou anjo, levou Ezequiel a um passeio pelo templo e seus pátios, medindo tudo com sua vara de medir. Depois, quando foram ao lado leste, onde a água corria desde o templo, eles andaram por ela, e o homem começou a medir sua profundidade. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, e, enquanto ia, mediu 500 metros e levou-me pela água, que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500, e levou-me pela água, que batia na cintura. Mediu mais 500 e levou-me pela água, que chegava ao joelho. Mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado, e era tão profunda, que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Note que enquanto continuavam a medir, podiam apenas chegar à profundidade do tornozelo, do joelho e da cintura. Depois que andaram com a água na cintura, começou a ficar muito fundo. Era um rio. Não podiam medi-lo, pois era fundo e largo, e suas margens exibiam árvores frutíferas. O rio não possuía limites, cheio de vida e bênçãos. Se você aceitar seu campo de atuação no jogo, ninguém poderá limitar seu sucesso. Essa é uma ilustração da nossa vida no Senhor, ilimitada em benção, imensurável. Se guardarmos nossa vara de medição, e permitirmos que o Filho de Deus nos mostre aonde Ele quer que vamos, logo esqueceremos nossos limites. O potencial do seu sonho é tremendo. Se você aceitar seu campo de atuação no jogo, ninguém poderá limitar seu sucesso. Deus é aquele que decide quão bem-sucedido você será, pois nem o que planta, nem o que rega, são alguma coisa, mas unicamente Deus, que efetua o crescimento. Você não pode fazer sua semente crescer mais do que pode fazer o sol brilhar. Sua vida está nas mãos dele. Ilimitado. Uma vez que tenhamos tido crescimento em nossa vida, seremos capazes de reconhecer que não foi nosso brilho que o conquistou. Foi a mão de Deus. Ele poderia ter nos deixado em nosso campo como semeadores. Passaríamos a vida toda semeando e semeando outra vez. Mas ele nos deu crescimento, e agora podemos ver a cena completa. Deixe seu sonho viver, deixe-o fluir. Você também pode fluir com ele. Deus quer que agarremos nosso sonho, para que no fim da nossa vida na terra, possamos dizer como o apóstolo Paulo: não fui desobediente à visão celestial. Guarde sua vara de medição, e deixe que Deus leve-o ao encontro de seu destino. Acredite, você pode. Pois nada é impossível para Deus. Se você gostou, por favor, deixe o seu joinha, se inscreva, compartilhe o vídeo com seus amigos. Até o próximo vídeo.